Olá, amigas e amigos de todo o Brasil, que alegria ter você aqui em mais um Ponto 3. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nós trazemos aqui para o nosso aprofundamento, para a nossa reflexão, a mulher na igreja, um tema muito importante para o nosso tempo. Na exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco afirma que a especial solicitude feminina pelos outros se exprime de modo particular, mas não exclusivamente na maternidade. Diz o Papa, abre aspas, vejo com prazer como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais juntamente com os sacerdotes, contribuem para o acompanhamento de pessoas, famílias ou grupos e prestam novas contribuições para a reflexão teológica. Mas ainda é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja. Fecha aspas. E para a gente refletir sobre este tema tão importante e tão atual, eu recebo, como não poderia ser diferente, duas mulheres. Temos duas mulheres conectadas conosco. Primeiramente, eu quero acolher, conectada conosco, a Tânia Maria Silveira. Ela é assistente social, é mestra em política social pela Universidade Federal do Espírito Santo e também doutoranda em ciências sociais pela mesma universidade. Tânia, é uma alegria muito grande ter você aqui no Ponto 3. Oi, Marcos Túlio. É uma grande honra estar aqui com você e com o seu público, com o público desse canal, e a gente poder abordar um tema que é tão caro e tão atual. Então, o agradecimento é todo meu. Obrigado. E também conectada conosco a irmã Rosilei Bertoldo, a irmã Rose, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e a irmã Rose, que durante o sínodo para a Amazônia foi nomeada auditora pelo Papa Francisco. Então foi uma participação feminina, uma das auditoras no sínodo para a Amazônia. Irmã Rose, é uma alegria tê-la aqui também na nossa reflexão. Meu abraço cheio de luz a todos vocês que participam conosco desse programa. E é muito bom estar aqui para dialogar sobre a presença da mulher na igreja, que é tão importante nesses tempos. Obrigado. Já já nós vamos começar o diálogo com a Tânia e com a irmã Rose, mas antes eu tenho uma palavra para você que faz parte da família dos Filhos do Pai Eterno e que conosco evangeliza. Muito obrigado pela sua generosidade e pela sua fidelidade. E você que nos acompanha, que ainda não faz parte e que deseja também agregar, somar à família dos Filhos do Pai Eterno, ligue para nós no 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal na internet paieterno.com. Desde já, bem-vinda, bem-vindo e muito obrigado. É graças a você que nós estamos aqui neste momento. E antes de iniciar propriamente a nossa conversa com a Tânia e com a irmã Rose, nós vamos acompanhar um testemunho muito especial. A irmã Luzia Premoli, ela é comboniana e partilha conosco a sua experiência na igreja no Brasil, em Moçambique e atualmente na República Centro-Africana, onde ela está. Ela já exerceu a missão de superiora geral de sua congregação e até 2025 é membro da Congregação para a Evangelização dos Povos, conforme nomeação do Papa Francisco. Vamos conferir o testemunho da irmã Luzia. Fico contente de partilhar minha experiência neste programa, cujo tema é a mulher na igreja. Sou irmã Luzia, sou brasileira, missionária comboniana há 40 anos. Desde que comecei minha vida missionária, tive bonitas experiências de participação na igreja. Hoje trabalho na República Centro-Africana, um país quase esquecido, com muitos problemas de insegurança, de guerra, de pobreza, mas que tem um povo que luta pela vida a cada dia. Bom, no início da minha vida missionária, trabalhei na Diocese de Goiás Velho,
lá em Carmo do Rio Verde, as irmãs combonianas eram responsáveis pela paróquia e fazíamos a administração, as celebrações, a formação dos leigos e, portanto, era uma participação ativa e intensa, responsável naquela igreja. Dom Tomás valorizava muito o papel de todo mundo dentro da igreja. Depois fui trabalhar em Moçambique. Fui destinada à Diocese de Nampula e lá também encontrei um bispo maravilhoso. Ele sempre dizia que a igreja é como um pássaro de duas asas. Cada asa uma asa são os homens, outra são as mulheres. E ele dizia que uma comunidade, uma paróquia onde não tinha uma participação ativa das mulheres era como um pássaro de asa quebrada, que não ia poder voar, ficava se arrastando. Eu sempre lembro desse exemplo quando falamos desse tema da mulher na igreja. Trabalhei na formação de mulheres, trabalhei no seminário interdiocesano, trabalhei na coordenação de um centro pastoral e lá todas as religiosas, leigas, tínhamos uma participação ativa. As mulheres, mesmo analfabetas, muitas, elas eram conselheiras dentro das equipes das comunidades, das paróquias, escutavam a palavra de Deus, partilhavam e assim davam a sua colaboração, partilhando com toda a comunidade aquilo que o Espírito lhes comunicava. Aqui onde eu estou, temos um trabalho muito grande na formação das meninas, das mulheres, seja do ponto de vista humano, cristão, pastoral. A participação das mulheres na igreja é ainda muito rara, por motivos culturais, mas por motivos também sociais. Poucas mulheres são alfabetizadas e no momento de escolher um responsável por uma comissão, por um ministério, vão procurar quem sabe ler e escrever, porque deve participar também de encontros a nível diocesano, e depois as mulheres ficam um pouco à parte, participando, claro, nas celebrações, nos movimentos, mas com menos visibilidade dentro dos ministérios. Então temos um trabalho muito grande. É muito importante que tomamos consciência disso, pois muitas coisas são escritas, mas na hora de colocar em prática, às vezes deixamos de lado, né? Nós temos o Papa Francisco, um pastor que realmente ajuda a igreja a abrir os olhos cada vez mais sobre esta realidade, e ele mesmo tem nomeado muitas mulheres leigas e religiosas para diversos dicastérios, comissões dentro da Cúria Romana, nas universidades. Então ele nos dá o exemplo. É muito importante que quem tem o cargo de liderança nas comunidades, nas paróquias, tenha sempre diante de si esta realidade de exclusão milenar e possa tomar decisões concretas para que a mulher esteja sempre mais presente, visível, ativa na vida da igreja. Senão, a gente vai ser como aquele pássaro lá com asa quebrada. Então, eu desejo a todos, daí e daqui, nas comunidades, nas igrejas, que sejamos um pássaro com as duas asas bem bonitas, bem equilibradas e possamos voar no infinito. Obrigada e que Deus vos abençoe e rezem por mim. O nosso agradecimento à irmã Luzia pelo seu belo testemunho de vida e de missão, e que por estar em um país que vive em guerra civil, ela não conseguiu se conectar conosco e por isso mandou o seu testemunho em áudio e também as imagens. A irmã Luzia e também a sua família, que certamente está acompanhando, como ela disse, vai ficar edificada nesta reflexão. Vamos lá então para a nossa conversa, né?
com a Tânia, com a irmã Rose, aqui no programa Ponto 3. É hora da gente abrir a panorâmica, né? Nós sabemos que um percentual muito significativo das nossas comunidades eclesiais é de mulheres. Embora na hierarquia da igreja, né, os ministérios ordenados eles sejam masculinos, mas são as mulheres que sustentam muitas comunidades e exercem também cargos de liderança. Mas ainda há muito por fazer, como afirma o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Na visão de vocês, o que ainda é preciso para ampliar a participação feminina na igreja? Irmã Rose. Eu acho que as mulheres elas já têm uma presença muito efetiva e afetiva na igreja. Eu posso dizer que eu moro numa região da Amazônia, onde as comunidades, né, a Igreja da Amazônia, ela é coordenada, né, pelas mulheres. E é uma presença que transforma vidas. Mas nesse caminho, né, que a gente tem feito, sendo essa presença, a gente ainda precisa avançar muito. E é muito na dimensão, né, das decisões. As mulheres, elas contribuem de diversas formas, né? Elas são essa presença de liderança, elas exercem um protagonismo muito fecundo. Mas ainda, né, nos espaços mais clericais de decisão, ainda a presença é muito masculina. Mas o trabalho nosso, ele é muito das bases, né? Ele vem lá, né, do chão da realidade. E isso vai transformando, né, no processo de construção de uma consciência de pensar uma igreja, né, que tenha a inclusão de todas as pessoas, principalmente nas instâncias de decisão. Por ocasião, né, de toda a preparação do Sínodo para a Amazônia, a gente pôde participar de todo o processo de escuta que aconteceu nesse chão da Amazônia. E a gente percebe como as mulheres têm um protagonismo muito profundo. E os padres sinodais, né, o Papa Francisco, reconhece essa presença das mulheres na igreja, mas também reconhecem, né, essa falta de um espaço mais nas decisões né, de poder. E eu acho que, para nós temos trabalhado muito para que isso possa acontecer, desde as instâncias locais, né, onde nós mulheres estamos inseridas, nas comunidades, nas paróquias, né, na sociedade, como também nas instâncias de poder. Eu acho que isso é uma construção, né? É um processo que ao longo da história da igreja, nós mulheres, a gente vem fazendo. E não é um espaço que nos é dado, e sim um espaço que a gente vai construindo. E nós, enquanto mulheres, temos, né, uma forma muito especial, muito distinta dessa construção. A gente faz junto com as mulheres, junto com os homens. E a gente tem esse papel importantíssimo. Aliás, eu nem gosto de dizer que é um papel, mas uma presença, né, que transforma e que constrói um novo jeito de ser igreja, né, a partir das realidades aonde a gente está inserida. Bela contribuição para a gente iniciar aqui a nossa conversa, que veio da irmã Rose, lá do chão da Amazônia, ela que participou do sínodo como auditora. E agora eu quero ouvir da Tânia Maria, a Tânia que é assistente social, e já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em algumas ocasiões na igreja, trabalhos eclesiais. Tânia, a partir também do seu olhar técnico e científico para a realidade eclesial, o que ainda é preciso fazer para ampliar essa participação da mulher na igreja? Marcos, nós temos uma evolução muito grande na nossa igreja desde o Concílio Vaticano II.
Se a gente fizer um comparativo com o que éramos antes do concílio e hoje, nós temos uma mudança profunda na forma de ser igreja. Aqui no Espírito Santo, nós temos uma característica muito nossa, que são as comunidades. Nossa igreja, ela se assenta sobre as comunidades. E ao nível das comunidades que estruturam as paróquias, nós temos a presença de homens e mulheres equivalentes, como é na sociedade. Onde tem mais mulheres, nós temos muitas mulheres. Onde tem mais homens, nós temos um pouco mais de homens. Mas a nossa presença na base da igreja é muito grande. Mesmo nos espaços de decisão, irmã, porque nós temos coordenadoras de comunidade, muitas, coordenadoras das pastorais, das equipes de serviços, muitas. Agora, quando a gente monta a hierarquia, né, começa a subir a esfera da igreja universal, e aí a gente começa a perder espaço. É como no Brasil, são poucas as mulheres que estão na Câmara, no Congresso Nacional, nas funções ministeriais. Agora, ao nível municipal, nós temos muitas mulheres. Então, assim, eu acho que a gente precisa de ter uma presença feminina nas esferas mais altas, correspondente ao que nós temos na base da igreja. Acho que isso aqui seria o ideal. Se a gente for olhar, predominantemente o público da igreja é maioria feminina, mas, no entanto, a cúpula é predominantemente masculina. Esse equilíbrio é que talvez precise. Um outro espaço que eu penso que é tipicamente nosso na sociedade, nas instituições, e que na igreja é menor, é o espaço da formação, em especial a formação do clero. Eu quero destacar isso, porque nós estamos com os documentos 100 do CNBB, orientando as diretrizes para a formação de presbíteros, e eu penso que a gente precisa de ampliar o papel das mulheres na formação do clero. Por quê? Porque um olhar feminino na formação do presbítero vai construir líderes mais sensíveis às questões dos dois vieses, né, masculino e feminino, que compõem a nossa sociedade. Então, os dois campos que eu acho que precisa melhorar é equiparar um pouco mais as esferas mais altas com que a base, e inserir as mulheres na formação do clero, para que o olhar do padre diante da paróquia, diante da sua comunidade, seja um olhar que também expresse a visão feminina da organização, da religião, da nossa fé, etc. É um olhar muito interessante que a Tânia traz dos lugares da mulher para colaborar e trazer essa sensibilidade, aquilo que o Papa Francisco coloca, né? E realmente é assim que acontece nas nossas casas, né, nos nossos ambientes de trabalho. O olhar feminino, ele faz uma diferença enorme. Ele nos ajuda a contemplar coisas que às vezes nós homens não percebemos. Dentro da esfera eclesial, nós não poderíamos deixar de trazer aqui hoje uma tomada de decisão da igreja. Recentemente, o Papa abriu o ministério do leitorado e do acolitado às mulheres. Mas a realidade aqui da Igreja do Brasil e de outras partes do mundo já tem a presença das mulheres como leitoras da palavra de Deus durante as celebrações, no serviço do altar. Então, digamos, o que o Papa traz para a igreja, de certa forma, nós já vivemos aqui, né? Já é uma realidade nossa. Mas que avanços nós podemos perceber a partir dessa abertura inédita? Irmã Rose. Nesse resgate, nessa memória, né, que a gente faz desde o Concílio Vaticano, a gente percebe que a gente já deu grande espaço, não só na igreja, mas como em toda a sociedade. E, de fato, as mudanças,
mais em nível hierárquico, elas acontecem quando elas já são realizadas na base. E nós mulheres, né, exercemos muitos ministérios, inclusive que ainda nem foram elencados. O Ministério da Escuta, o Ministério da Palavra, o Ministério da Acolhida. E é claro que agora, né, é colocado no direito canônico, né, o eleitorado e o acolitado, que acho que isso é um passo. Né? Eu acho que a gente, quando fazia escuta sinodal, muitas mulheres colocavam o desejo, por exemplo, de ser diaconisas, né? de exercer o diaconato de uma forma mais institucional. Então, acho que são avanços, né, que a gente vai dando. E o Papa Francisco, a partir da nomeação, por exemplo, nomear uma mulher subsecretária do Sínodo para os bispos, isso é um passo muito significativo na Igreja. E essa nomeação é com direito a voto. Isso nós, mulheres, pedimos no Sínodo para a Amazônia. Nós não queríamos só estar lá, mesmo que tivesse sido um momento assim muito forte, uma abertura, porque nunca na história dos sínodos teve a participação com direito à palavra, né, de tantas mulheres. Então, acho que isso são conquistas, né, de nós mulheres. E o Papa Francisco, ele faz esse caminho de uma forma muito lenta, porque a gente está dentro de uma igreja muito diversa, né? E a gente não pode criar, né, uma separação. E sim, o Papa Francisco, para mim, ele trabalha muito para construir e solidificar, né, essa unidade da igreja. Então, são avanços significativos, né, nesse empoderamento e nesse ocupar de espaço das mulheres. Hoje, no Vaticano, nós temos uma presença significativa de mulheres, tanto da vida religiosa como de leigas. Né? Por exemplo, nós temos uma subsecretária na sala de comunicação do Vaticano. Isso é uma coisa assim, muito importante, porque tem um olhar feminino também que traz a realidade do mundo. Né? Então, assim, são passos muito significativos e que a gente pode não ver, né, o futuro, mas a gente, enquanto mulheres, estamos construindo, né, junto com o Papa Francisco, junto com muitas outras lideranças, passos muito sólidos para uma transformação. E essa transformação, como a gente já afirmava, ela vem das bases. E principalmente, né, da América Latina, que tem um jeito bem próprio, né, bem específico também de fazer teologia, né, de construir, né, os ministérios a partir, né, das realidades dessa diversidade e que são bases muito sólidas para outros passos. Talvez a gente não vai ver, né, o diaconato das mulheres ser aprovado, mas a gente constrói bases para que, quem sabe, as outras gerações, né, possam exercer a partir, né, da sua realidade, mas dentro né, da igreja como algo oficializado também, né, como um direito para todas as mulheres que queiram, né, exercer esse ministério e tantos outros que, quem sabe, surgirão pela frente. É verdade. A irmã Rose destaca aqui um ponto muito interessante, que é a participação da mulher, mas com uma representatividade, com o direito a voto. E, inclusive, na exortação apostólica Querida Amazônia, o Papa Francisco ele volta a ressaltar a força e o dom das mulheres na igreja e na sociedade. E o Papa também ele sempre tem chamado a atenção para a sinodalidade na igreja. Inclusive, propõe um sínodo para falar sobre sinodalidade. E, Tânia, eu gostaria de ter a sua colaboração mais uma vez sobre o papel da mulher em uma igreja sinodal.
Sei que você conhece bem essa realidade também, porque tivemos a oportunidade também de viver sínodo na Igreja de Vitória e também acompanhar a caminhada pós-sinodal. Qual o papel da mulher numa igreja sinodal? Então, eu só gostaria de, antes, Marcos, Sim. destacar um comentário da irmã sobre a diversidade que é a nossa igreja. Nós somos uma igreja universal. E enquanto para nós, aqui no Brasil, esse passo de oficializar os ministérios para a mulher não é uma novidade, para muitos cantos do mundo, isso vai ser uma longa história para se construir, porque o mundo é muito diverso, é muito plural enquanto culturas, né? Então, a gente, quando falamos que somos uma igreja universal, a gente inclui o planeta dentro dela, né? Então, as diferentes culturas, as diferentes sociedades com estágios econômicos, industrialização, escolaridade e tantos aspectos que são muito distintos. Então, a compreensão do que é a nossa igreja e do que é a nossa fé, a partir dessas diferentes realidades, dessa diversidade toda, é um ponto de atenção que a gente deve de ter permanentemente. Uhum. Então, assim, pensando a partir da minha arquidiocese, aqui nós fizemos, no pós-sínodo, nós fizemos um mapeamento de quantas forças vivas, assim nós chamamos, né? De quantas forças vivas compõem a nossa igreja. Cada pastoral, cada serviço, cada núcleo organizacional, quantas forças vivas. Nós identificamos mais de 100 forças vivas diferentes dentro de uma mesma diocese, com carismas diferentes, com papéis diferentes, enfim, uma diversidade muito grande. Se a gente não tiver clareza dessa diversidade, que é a nossa Igreja Universal, a gente vai ficar criando arestas ao invés de criar unidades, né? E aí a gente precisa de ter, eu considero, um primeiro passo muito importante é o conhecer quem somos, seja no nível amplo, seja no nível micro, porque é a visão do todo e de cada parte que nos dará uma compreensão mais completa do que somos. Então, acho que o principal aspecto que eu destaco de uma visão de igreja sinodal é pensá-la com a sua diversidade, com as suas várias eclesiologias, com seus vários ministérios, com seus vários serviços, isso e valorizar cada um, porque como diz São Paulo, cada parte do corpo é importante. E nós não podemos desconsiderar nenhuma parte porque não pensa como a gente, porque não distingue como a gente, porque não faz o que a gente faz. Não, o conjunto do corpo é que dá o sentido amplo e importante dele. Então, eu destaco isso, porque é, de fato, muito difícil ser uma igreja complexa como a nossa. É verdade. Ao mesmo tempo, muito rico. Né? Essa diversidade, essa riqueza e esse olhar tão bonito que nós tivemos no nosso ponto 3 de hoje, com a participação da Tânia Maria Silveira, assistente social, ela também é mestra em política social, a irmã Rosilei Bertoldo, a irmã Rose, e hoje eu quero encerrar o nosso programa apenas com aquilo que é de costume, o nosso poema. E tenho a honra, a alegria de estar aqui no meio delas, da Tânia e da irmã Rose, e agradecer a participação delas, também da irmã Luzia Premoli, pelo seu testemunho, e encerro hoje com um trecho do poema Com Licença Poética, da grande mineira Adélia Prado. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria
Sua raiz vai ao meu 1000-avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Palavras de Adélia Prado para encerrar nossa edição de hoje do ponto 3 com um abraço caloroso e agradecido a todas as mulheres, em especial aquelas que nos ensinam a ser mais gente no campo da igreja. Um abraço forte e até o nosso próximo ponto 3.